Aristóteles, a primeira sistematização ocidental do saber. Era um grande sistematizador, eu diria. E uma frase de Aristóteles que já começa no início do capítulo é a seguinte: não se deve dar ouvidos àqueles que aconselham ao homem por ser mortal, que se limita a pensar coisas humanas e mortais. Ao contrário, porém, à medida do possível, precisamos nos comportar como imortais e tudo fazer para viver segundo a parte mais nobre que há em nós. Quando você entra na ética de Aristóteles, você vai ver que você é um bosta, porque são padrões elevadíssimos, né? Vamos lá. Então vamos começar aqui com Aristóteles e o perípato. Questão aristotélica, hein? Vamos lá. Os debates dos acadêmicos aqui. Bom, primeira coisa, o conhecimento da filosofia de Aristóteles, que nasceu em Estagira em 384 e 383 e faleceu em 322 aproximadamente a.C., depende em grande medida da particularidade de seus escritos e do modo pelo qual chegaram até nós. A nós chegaram sobretudo os escritos de escola, ok? Ou seja, suas anotações e o material por ele usado para as aulas, e não os escritos compostos para a publicação dos quais nos chegaram apenas fragmentos. Então, quando você pega a obra de Aristóteles, sem aquele trabalho de edição que existe hoje em dia, a edição moderna, você logo vai perceber que aquele texto é muito confuso, mas é porque são anotações basicamente do que ele fazia em sua academia. Tá? Sabemos que esses escritos publicados foram compostos em estilo acurado e refinado. As obras de escola que nos chegaram, ao contrário, sendo material para as aulas, apresentam estilo árido e, em geral, não têm, do ponto de vista literário, unidade formal e orgânica. Por isso, quando você lê Aristóteles hoje, parece que é meio bagunçado, mas não é, porque, na verdade, o que chegou a nós foram esses escritos, que são obras de escola. A partir dos anos 20 do século passado, formou-se uma escola denominada histórico-genética, que interpretou várias obras do Estagirita, porque Aristóteles era de Estagira, e sobretudo a metafísica, uma grande obra de Aristóteles, como um conjunto de escritos compostos em tempos diferentes, e em particular com as expressões do desenvolvimento de um pensamento que teria partido da problemática platônica, porque aí você sabe que existe uma disputa entre Aristóteles e Platão ali, as ideias platônicas, melhor dizendo, para chegar a um tipo de pesquisa sempre mais ligada ao estudo de dados empíricos. Tal interpretação comprometeria em grande medida a unidade filosófica do pensamento de Aristóteles. Porém, depois de extraordinário sucesso por mais de meio século, a partir dos anos 80, o método histórico-genético foi abandonado. As obras de Aristóteles que nos chegaram, se não têm unidade literária, porque são anotações e cursos, têm, em todo caso, precisa coerência e unidade conceitual. E isso, digamos assim, é o mais importante. Aristóteles se diferencia de Platão em 3 aspectos gerais. Então, guarda isso aí, porque o livro do Reale é bem didático e nos ajuda a compreender o aspecto da diferença entre Aristóteles e Platão. Então, primeiro, o abandono do componente místico-religioso escatológico, ao menos nas obras que nos chegaram, porque nas publicadas também Aristóteles se servia do mito como expressão de verdades religiosas. Então, você vê quanta coisa se perdeu na história, né? Não só de Aristóteles, mas de tantos outros autores geniais. Nós não temos acesso hoje, mas pelo menos essas aqui a gente tem. E, diga-se de passagem, por comentário de outros autores, aquela coisa da doxografia, a gente compreende então que Aristóteles também se servia de mitos para a expressão de verdades em obras publicadas. Segundo, o escasso interesse pelas ciências matemáticas e, ao contrário, a viva atenção pelas ciências naturais e empíricas. Essa é uma diferença importantíssima. Aristóteles não era muito pitagórico. Não é que ele não gostasse de matemática, mas ele não se interessou profundamente por ciências matemáticas. O interesse maior dele era por ciências biológicas, ciências naturais e empíricas. É interessante, até
notar que, embora ele tivesse esse interesse, ele não fazia experiências empíricas como se fez de Galileu para frente e tal. Bom, terceiro, o método sistemático em vez do dialético dialógico. Então, a diferença aqui é gritante. O método de Aristóteles não era o método de Sócrates. A questão da maiêutica, da dialética, dialógico. Não. Aristóteles tem uma outra pegada. Então, essas três diferenças fundamentais aqui. Abandono do componente místico, religioso e escatológico, embora em obras publicadas tenha o aspecto do mito. Escasso interesse por matemática e o método sistemático em vez do método dialético. E também um interesse profundo sobre as ciências naturais. Esse era Aristóteles contraposto em Platão. Vamos lá agora para mais um tema aqui do livro. Deixa eu passar aqui para frente. Vamos começar então com a metafísica, tá? Tudo isso obviamente é só um pequeno resumo. Como eu disse, é curso básico, eu não vou me aprofundar aqui nas ideias aristotélicas. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre Aristóteles, que é a física de Aristóteles. Aqui eu vou passar por cima, falando um pouquinho da física de Aristóteles, mas naquele vídeo eu tenho detalhes mais interessantes, que são anotações de aulas que eu tive na faculdade. Bom, a metafísica então. Aristóteles dividiu a ciência em 3 ramos. As ciências teóricas, vamos lá. Ciências teoréticas, que procuram o saber pelo saber e que consistem na metafísica, na física, em quem é incorporado também a psicologia e na matemática. Deixa eu só ver a bateria aqui do meu gravadorzinho. Ok, vamos continuar então. Eu tinha falado das ciências teóricas e tem também as ciências práticas que usam o saber com a finalidade da perfeição moral, que é a questão da ciência da ética e da política. E temos também as ciências poéticas, isto é, que tendem à produção de determinadas coisas, que é a questão da tekné, da técnica. Então você tem ciências teoréticas, ciências práticas e ciências poéticas. Das ciências teoréticas, que procuram o saber pelo saber, você tem em primeiro lugar a metafísica, depois a física e a matemática. Essas 3 ciências são teoréticas. Ciências práticas, ética política, questão moral, política, questão da ética privada e da ética pública. O homem é um animal político, diria Aristóteles. E terceiro, ciências poéticas da tekné. Vamos lá. A metafísica é a principal, em Aristóteles, é a principal ciência teorética, as quais, por sua vez, são as ciências mais elevadas. A metafísica, portanto, toca uma espécie de primado absoluto. Aristóteles dá 4 definições da metafísica. Primeiro, ela indaga as causas ou os princípios supremos, e nesse sentido se pode chamar de etiologia. Isso aqui é até bom falar, porque depois a gente vai fazer alguns vídeos sobre o velho Kant e tudo que veio depois dele. Então é importante falar primeiro da força metafísica depois de Platão e Aristóteles também, tá? Que é diferente, diga-se de passagem. Então, ele indaga as causas dos princípios supremos. 2, indaga o ser enquanto ser, e portanto pode chamar-se de ontologia. 3, indaga a substância, e por isso pode chamar-se ousiologia, uma vez que em grego substância se diz ousia. Basicamente indaga a substância, embora o termo substância seja uma coisa mais latinizada, é o estudo do ser, digamos assim, que tenha uma certa diferença com a ousia. A gente vai, no decorrer do vídeo, explicar isso melhor. Quarto, indaga Deus e a substância suprassensível, portanto Aristóteles a chama expressamente de teologia. Aí falou, você vai ficar surpreso, mas como assim, meu velho? Aristóteles falava de teologia. Como? Sim, e ele chama a teologia, basicamente, o estudo que indaga Deus e a substância suprassensível. Ou seja, metafísica, eu já disse aqui antes, mas enfim, é aquilo que está além da física, tá? Quanto ao que se refere à pesquisa das causas e dos princípios primeiros, o Stagirita formulou a teoria que se tornou o cérebro das 4 causas. Então a primeira é a causa formal, a segunda é a causa material, a terceira é a causa eficiente
e a quarto, a causa final. Você tem que decorar isso. Cara, para estudar Aristóteles, inevitavelmente, é importante que você tenha, se você quiser se tornar um expert em Aristóteles, enfim, é importante você conhecer as quatro causas, porque é primário isso aqui, né? Causa formal, material, eficiente, final. É que é causa formal. Causa formal, a que confere a forma e, portanto, a natureza e a essência de cada realidade singular. Não é a forma do objeto, tá? Mas sim, como eu disse aqui, aquilo que confere a essência de cada realidade singular. Para estender Tomás de Aquino, por exemplo, você tem que entender Aristóteles antes. Porque Tomás de Aquino, como todos nós sabemos, ele se baseia muito em Aristóteles e traz inovações ali, mesclando-se com o pensamento cristão. Segundo, a causa material é aquilo de que é composto toda a realidade sensível. Que é a composição da matéria. Veja, Aristóteles não era, digamos assim, atomista, mas ele tinha essa compreensão do estudo da composição dessa realidade sensível. Aquilo de que é composto. Terceiro, a causa eficiente. O que é causa eficiente? Aquilo que produz geração, quer dizer, movimento ou transformação. Causa eficiente é exatamente isso. É o movimento. É a transformação, é a mudança. E a causa final, ou seja, o escopo, aquilo a que toda coisa tende. Digamos assim, a teleologia. A teleologia tem a ver com teologia? Pelo amor de Deus, não confunda. Teleologia é finalidade. Então a causa final é aquilo pelo qual a coisa tende a ser. O homem, por exemplo, uma criança, sendo um sexo masculino, tende a ser homem. E a lidar com a política e tal, porque tem uma causa final ali, conforme Aristóteles dizia, né? Bom, na pesquisa em torno do ser, né, Aristóteles retoma a temática debatida pelos eleáticos e a resolve, refutando a tese da univocidade do ser, tá? Ou seja, a tese de que existe um só tipo de ser em sentido absoluto, o que se opõe ao não ser em sentido absoluto. Então Aristóteles, já colocando aqui, era contra a ideia parmenídica, digamos assim, Parmênides, dizendo que só existe um ser propriamente. Ele era contra isso. A tese aristotélica é que o ser tem múltiplos significados. Você vê, quando eu falei de um vídeo basicão aí sobre o Heidegger, né? Que é o Heidegger falando do ser, mas que diabos é esse ser, né? Tudo começa lá nos pré-socráticos, inevitavelmente. E Aristóteles, vai pensar o ser de múltiplos significados, um tanto diferente aí de Platão para trás, né? E ele vai pensar da seguinte forma, em vários níveis que se reduzem, digamos assim, a 4 níveis específicos. Primeiro, o ser em si, segundo a substância e as categorias. Segundo, o ser como ato e potência. Terceiro, o ser como acidente. E quarto, o ser como verdadeiro e não ser como falso. Que é aquela coisa do próprio Parmênides, né? O não ser é nada e o ser é o verdadeiro. Então você tem o ser em si, segundo a substância e a categoria, cada um tem uma específica. O ser como ato e potência. Ato é aquilo que é, por exemplo, Deus é motor imóvel. Porque Deus está em ato, não em potência. Porque Deus já é perfeito, etc. E faz com que todas as coisas se movam. Mas ele não está sendo. Logo, ele é ato. Potência é aquilo que tem dentro de si o potencial. Por exemplo, no debate, eu gosto de usar muito esse argumento do Aristóteles em debate sobre aborto. Porque no caso do debate sobre aborto, você tem aquela concepção, né? De que, vamos matar o feto porque ele não é um ser humano ainda. Tem gente que fala isso, né? Essa ideia é meio nazista, de dizer que o feto ainda não é um ser humano, efetivamente. Não, meu velho. Ele não é, na capacidade efetiva,
dentro das suas características, do seu tempo, da sua idade, porque obviamente que a capacidade de uma criança é muito diferente da capacidade de um adolescente, e do adolescente é diferente da capacidade de um adulto, e o adulto progressivamente vai perdendo a sua capacidade, de um velho é menor do que o adulto, e assim vice-versa. Então, na verdade, você está entendendo o que eu estou falando, né? A questão é, todos nós temos potência, e tornar essa potência em ato é aquilo que significa fazer do potencial algo efetivo, chegar à finalidade, chegar ao telos. Então, no caso do feto, ele é sim, na medida que ele está sendo formado no ventre materno, ele é um homem, um ser ainda incompleto, mas um homem em potencial, uma mulher em potencial. Por isso, é extremamente duvidoso e eu sou contra o aborto. Não só por isso, vários outros motivos, mas entre eles, esse aqui. Outro, o ser como acidente. A gente vai explicar um pouco depois isso aqui. E o ser como verdadeiro e o não ser como falso. As categorias. As categorias elas são 10. Kant também vai falar de categorias a priori. Né? Em Kant, se não me engano, são 12. Mas em Aristóteles constam as seguintes. Substância, qualidade, quantidade, relação, ação, paixão, onde, quando, ter e jazer. Vou explicar tudo isso aqui um por um, não vou fazer aqui, tá? Essas categorias constituem os gêneros supremos do ser. Isto significa, das formas, né, do ser. Isso significa que aquilo que é chamado de ser ou é substância, ou é qualidade, ou é outra categoria, tá? Potência e ato são dois significados não definíveis em abstrato, mas demonstráveis, por meio de exemplos ou de uma experiência direta. Por exemplo, vidente é aquele que neste momento vê. Vidente, basicamente, é isso, é aquele que vê. E aí o vidente que vê, no momento presente, é um vidente em ato. Mas também aquele que tem olhos são, mas neste momento os fechou e não está vendo. Este é vidente porque pode ver, ele tem a potência e nesse momento ele não está vendo, mas ele tem a capacidade de fazê-lo. O ser acidental é aquele que se apresenta de modo casual, digamos assim, fortuito, que não é nem sempre e nem no mais das vezes, mas apenas às vezes. Ou seja, ele só é casualmente, às vezes, alguma coisa, ou fortuitamente, tá? O ser como verdadeiro, né, esse termo verdadeiro, se tem quando a mente reúne coisas que na realidade estão de fato reunidas, ou desune coisas que na realidade estão desunidas. Do ser como acidente, não existe, Aristóteles vai dizer, não existe ciência, conhecimento, porque a ciência existe apenas no necessário e não no casual. Bom, do ser como verdadeiro ocupa-se a lógica. A metafísica se ocupa dos primeiros dois grupos de significados. Aí ele vai dizer o seguinte: as categorias se referem todas à primeira, que é a primeira categoria, ou seja, que é basicamente a substância é a primeira categoria, e todas elas se referem a esta aqui. E a pressupõe. Aí ele vai falar aqui, ó. Com efeito, não existe qualidade a não ser da substância. O mesmo se diga sobre a quantidade e de todas as outras categorias. É, portanto, evidente que o estudo da substância é fundamental para a metafísica. A metafísica, Aristóteles, é estudar a substância. E o que é, digamos assim, a substância em geral? Bom, Aristóteles ele formulou, nesse caso, uma resposta que ele vai colocar um termo aqui meio diferente, plurifacética. Ou seja, substância pode ser considerada, mas apenas em sentido bastante impróprio, que é a matéria, como queriam os naturalistas, mas em particular e no mais alto grau, a forma. Então, substância tem o aspecto da matéria e tem o aspecto da forma. A matéria, como queriam os naturalistas, a forma, que é a essência de determinada realidade. E mais do que isso, dessas duas você tem o sínolo. E o que é o sínulo? É fácil de gravar, porque é a união da matéria e da forma, ou seja, os entes singulares individuais.
Então você tem a matéria, você tem a forma e você tem o símbolo, que é a união das duas. E aí você tem o que basicamente Aristóteles teria como substância. Para ilustrar a relação entre a matéria e a forma, a potência e o ato, que aí tem muito a ver nessa coisa da matéria, forma, potência e o ato, na física de Aristóteles tem a ver, tudo na verdade, na unidade do pensamento aristotélico, da filosofia dele, você vai ver que esses aspectos estão muito ligados, matéria e forma, potência e ato, a substância. Aristóteles então recorre ao exemplo da estátua de bronze, que é o seguinte: na estátua de bronze é fácil distinguir a matéria, por exemplo, o bronze, da forma. Por exemplo, o deus Hermes, né? Quer dizer, a matéria é o bronze e a forma é a forma de um deus, deus Hermes. Mas também não é difícil ligar a matéria à potência. E com efeito o bronze teria tido a possibilidade, ou seja, a potência de assumir qualquer forma, porque o bronze tem essa potência, é maleável para ser nivelado, de assumir qualquer forma. Então, também o deus Hermes poderia se tornar então essa imagem pelo bronze, feita de bronze. A forma se liga, ao contrário, ao ato, dado que a estátua resulta perfeita em função da atuação da forma. E em tal sentido, o ato se diz também entelequia, que significa atuação. Isso é o termo grego, entelequia. Nessa perspectiva, também se capta o maior valor do ato em relação à potência e, portanto, da forma em relação à matéria. E é a potência. Desculpe esses barulhos aqui, que o microfone está muito sensível. Aí qualquer barulho que faz, o bicho vai lá e grava. Tem que configurar ele depois, hein, mas tudo bem. Deixa eu colocar em outro lugar aqui, que eu acho que fica melhor. Pronto. Nesse aspecto também se capta o maior valor do ato em relação à potência e, portanto, da forma em relação à matéria. Com efeito, é a potência que se realiza no ato. A potência se realiza no ato. E não vice-versa, claro. Né? Assim como é a matéria que se realiza na forma. Então, potência se realiza no ato, obviamente, porque é uma questão do tempo. A potencialidade ela deve chegar ao sua finalidade, que é o ato, e a matéria se realiza na forma. A matéria, a criança tem uma forma de criança e ela terá uma forma de adulto. Ok? Bom, o problema de fundo da metafísica é o seguinte: existe apenas substâncias sensíveis, ou também substâncias suprassensíveis. E essa é a grande pergunta que Aristóteles faz, né? Só existem sensíveis ou suprassensíveis? Bom, a resposta de Aristóteles é que as substâncias suprassensíveis eternas existem, enquanto sem o eterno não poderia subsistir nem mesmo o devir. Porque você não tem a questão do devir, dos tempos que voltam a acontecer, quer dizer, das próprias estações do ano. Você tem um devir, né? Todo ano acontece de novo, de novo, de novo. Mas isso só pode subsistir se houver um aspecto eterno aí, que é a substância suprassensível. Aristóteles será a favor dessa concepção. Na demonstração ele parte da análise do tempo e do movimento. O tempo, e portanto também o movimento do qual é a medida, é eterno. Com efeito, não pode existir um momento de origem do tempo, porque de outro modo deveríamos admitir um antes daquele momento, mas isso seria, por sua vez, um tempo. Se houve um tempo antes do tempo, aquilo que veio antes do tempo é tempo. E o que veio depois é tempo também. Então, para que fazer a divisão? Tudo é tempo. Enfim, isso é a perspectiva de Aristóteles. De certa forma, se contrapõe um pouco com a nossa noção moderna da ideia da singularidade, do Big Bang, da grande expansão e tal. Mas é a mentalidade dele daquela época. E ele vai falar: nem pode existir um fim do tempo, porque posteriormente a tal fim deveria existir um depois. Então, basicamente, tudo é tempo, que também é tempo, né? Contudo, se é assim, deve também existir uma causa adequada ao efeito, isto é, uma causa eterna, com um princípio do qual eternamente deriva o tempo-movimento.
E como deve ser essa causa eterna? Como que ela se constitui, digamos assim? Ele vai falar, a causa eterna é ato. Ato. Não tem potência. Porque deve ser imóvel. Porque se a causa fosse móvel, requeriria outra causa, ok? E esta ainda outra, e isso, num retrocesso infinito, você chegaria ao ponto de que não faria muito sentido. Não há uma correlação específica e perfeita. Então a primeira causa é imóvel, é indelével, é eterna, é perene. E isso é o que Aristóteles chamaria de motor imóvel. Além disso, para ser eterno e imóvel, não deve ter nenhuma potencialidade. De outro modo, poderia também não passar para o ato. Porque se tem uma potencialidade, como que sendo imóvel pode passar por o ato? Não, ele é ato puro. Deus é ato puro, diria Aristóteles. Isto é, esse motor imóvel não teria matéria e, portanto, seria um puro ato, uma forma imaterial, digamos assim. Basicamente, e resumindo, é suprassensível. Ponto. Esse é Deus, ele só está descrevendo Deus aqui, cara. É basicamente isso. Contudo, como é possível que uma realidade mova permanecendo imóvel? A coisa é imóvel, ok? Porque é ato puro. Então, como é que ela faz mover as coisas? Porque a gente sabe que as coisas têm movimento. O universo é um movimento contínuo. Aliás, aquilo que não tem movimento está morto, né? Seu corpo tem movimento. Tudo está se movimentando no seu corpo, até que você não perceba. A Terra está em movimento, o espaço está em movimento. Aristóteles não tinha uma compreensão básica do que nós temos hoje em termos de astronomia, mas enfim, ele sabia que tudo está em movimento. Ele vai falar, o motor imóvel move como o objeto de amor move o amante. Que poesia linda, cara. Sério, é bonito mesmo. E isso está no livro da Metafísica, né? O motor imóvel move como objeto de amor move o amante. Deus, portanto, é a causa final do mundo e o efeito do movimento que produz. O produz justamente atraindo o primeiro céu por causa de sua perfeição. O cara é um gênio, né? E Aristóteles não tinha esse aspecto, digamos assim, muito sensível, né? Antitestosterona e tal. Não, Aristóteles está colocando aqui a coisa de uma maneira poética, mas ao mesmo tempo vinculada a uma realidade cuja fonte é a filosofia dele propriamente. A realidade mais perfeita é o ser vivo, e em particular o ser vivo inteligente, que aí somos nós, né? E Deus é inteligência e vida. E justamente por causa de sua perfeição, Deus não pode pensar a não ser a coisa mais perfeita e, portanto, a si mesmo. Deus é pensamento de pensamento. Cara, isso gera muitas reflexões, né? Mas como era impossível reduzir a unidade, os vários movimentos das esferas celestes, que segundo as contagens de Aristóteles inspiradas na astronomia de seu tempo, deveriam presumivelmente ser 55. Ele entregou o motor imóvel, que é causa do movimento dos céus, das estrelas fixas, e mais outras 55 inteligências motoras. Tem gente que não sabe disso, né? Falou, o quê? Quer dizer que não existe só um motor imóvel? Não, existe o principal. Mas fora ele, você tem mais 55 inteligências motoras pressupostas aos outros céus. E essas inteligências divinas são independentes do motor imóvel. Isso para o cristão é meio desanimador, né? Não. Essas divindades são independentes do motor imóvel. Ficou meio difícil, né? Mas bom, isso é Aristóteles. O que importa é saber o que ele pensava. Do motor imóvel e da natureza análoga, mas são não apenas inferiores a ele, mas também uma inferioridade a outra em escala hierárquica. E existia, portanto, esse aspecto hierárquico na conotação do pensamento aristotélico. É interessante que Tomás de Aquino vai colocar uma coisa meio similar a isso, obviamente, a hierarquia dos anjos, no lugar dessa questão aí dos motores e tal.
E claro, Tomás de Aquino coloca o motor imóvel como Deus, basicamente isso é irrefutável para ele, para o cristianismo em geral, para o pensamento moteísta. Cara, tinha muita coisa para falar sobre metafísica. A gente pode fazer outros vídeos posteriores a respeito disso. Você pode consultar o livro também do Reale, que é muito completo a esse respeito. Vou colocar aqui o gráfico do livro, antes de começar outro tópico, que é física, que é as definições da metafísica. Então vamos lá. No tópico, cara, é bem interessante a separação que o Reale faz aqui. Você tem as ciências das causas, materiais, formal, eficiente e final. Então está bem separado aqui. Você tem então as ciências da causa e as ciências do ser e a ciência da substância. Ponto. Ciência da causa, material, formal, eficiente e final. Ciência do ser. O ser se diz de muitos modos, pluralizante. E você tem qualidade, quantidade, relação, ação, substância, paixão, onde, quando, ter, jazer. Você tem a ciência da substância, que a substância é a principal das categorias. A substância se refere a todas as outras categorias e todos os significados do ser. E aí você tem o que é a substância em termos gerais, que ele vai colocar como sendo a matéria propriamente, e é forma, e é uma união da matéria e forma, que é o símbolo. E aí você tem quais são as substâncias existentes. As substâncias existentes são sensível corruptíveis. Por exemplo, os entes do mundo sublunar é aquilo que está abaixo da Lua, né? Quer dizer, sensíveis e corruptíveis. Somos nós. Sensíveis e incorruptíveis são os corpos celestes do mundo supralunar. E do que é feito então o mundo supralunar? É feito de éter. Mas o que é éter? Éter é um sensível incorruptível. É um movimento que existe, que está além. Cara, isso tudo está na física de Aristóteles. Depois vocês dão uma olhada lá no vídeo que eu fiz. O éter, portanto, não é passível da corrupção. Tanto que quando Galileu fez lá a luneta dele, olhou para a Lua, falou: pô, peraí, essa Lua aqui não é tão perfeita. Não é um sensível incorruptível como diria Aristóteles. Está cheio de cratera. Que merda é essa? Você tá ligado, né? Tá Eu tenho uma série da Revoluções Científicas, assista lá que é bem interessante. E os suprassensíveis incorruptíveis é inteligências divinas, tá? Aí você tem a ciência de Deus, substância suprassensível, que você tem a existência da substância suprassensível, que é aquilo que está além da física mesmo, e se demonstra a partir do tempo e do movimento. Você tem a causa do tempo e do movimento, que é o motor imóvel. Então, em Aristóteles, o tempo é eterno, de certa forma. O mundo, né? Tudo que existe é eterno, juntamente com o motor, que é eterno. É uma causa. Porque aquela questão do tempo. Não teve um momento que o tempo começou. Em Aristóteles não tem isso. O motor imóvel é um motor que se move o mundo. Não, o motor imóvel é um motor que move o mundo por atração, porque ele é como aquele que atrai o amante, né? E o motor imóvel é, portanto, a causa final. O mundo é atraído pelo motor imóvel porque é o ser mais perfeito e é de fato pensamento pensante, ou melhor, pensamento de pensamento, melhor dizendo. E enquanto é pensamento que pensa a si mesmo, não tem matéria e é, portanto, puro ato. Além de motor imóvel, que move diretamente o primeiro céu, existe outros 55 inteligências, como a gente acabou de falar, que movem os outros céus. E existe um aspecto hierárquico aí. Deus não cria um mundo, o mundo é eterno, então em Aristóteles Deus não criou. Mas ele move o mundo, que é o ato puro. O motor imóvel tem supremacia hierárquica, as inteligências divinas não são criadas por ele, não são criadas pelo motor imóvel, elas são coeternas, mesmo que lhes sejam inferiores, porque existe a hierarquia. Tá? Então você tem, no estudo da metafísica em Aristóteles, etiologia, ontologia, teologia e osiologia. Perfeito? Vamos partir agora para a física e a matemática. Diferentemente de Platão, que atribuía escassa cognoscibilidade à realidade em um movimento, Aristóteles estudou de maneira sistemática sua natureza na física, enfrentando com decisão e resolvendo
a aporia eleática, que é o movimento não implica, como queria Parmênides, uma passagem do ser ao não ser. Tá? E, portanto, não implica um absurdo que comporta sua negação, mas implica passagem de uma forma de ser para outra forma de ser, justamente do ser em potência ao ser em ato. Né? O movimento ele acontece segundo 4 categorias. Conforme a substância, ele toma o nome de geração e corrupção. Então, conforme a qualidade toma o nome de alteração, conforme a quantidade toma o nome de aumento ou diminuição, e finalmente, conforme o lugar, que se chama translação. Translação no sentido de linha reta, tá? Não no aspecto que você entende do movimento terrestre. Em relação ao movimento, o Aristóteles ele apresentou também uma teoria do lugar e uma teoria do tempo. Quanto ao lugar, ele admitiu a existência de lugares naturais, aos quais cada elemento espontaneamente tende, por exemplo, o fogo tende naturalmente para o alto. Ele definiu o tempo, o número do movimento conforme o antes e o depois. Como eu disse, né, eu fiz um vídeo sobre a física de Aristóteles, mas aqui eu só vou passar meio por cima, tá? Lá tem mais detalhado. Então a física, ele trata também do infinito, negando que ele possa existir em ato, né, ou que o infinito existe em ato. Quer dizer, em termos de tempo, isso é importante explicar, né? O infinito, em termos de expansão, não existe. Mas temporalmente existe a eternidade. Tá? Então, Aristóteles acredita que existe o aspecto suprassensível justamente porque existe a eternidade das coisas. O motor imóvel, que é o ato puro, é eterno. Assim como o mundo é eterno. Ponto. Mas no que se refere à expansão, não. Existe uma limitação, não há uma infinitude aí. Negando que aí ele vai falar, né, na física aristotélica está também no infinito, negando que ele possa existir em ato, enquanto é impensável a existência de um corpo infinito, é aquela questão do lugar, né, o topos, em relação ao corpo. Tal. O infinito existe apenas em potência, e é a possibilidade de incrementar quanto se quiser, do ponto de vista conceitual, determinada realidade, sem jamais chegar ao limite extremo. Um exemplo de tal infinito são os números, que podem aumentar sem limites, mas é uma abstração, de certa forma. E o espaço que se pode dividir em grandezas também, as quais, por mais que sejam pequenas, sempre são ulteriormente visíveis. O movimento é uma característica da realidade sensível e, portanto, está estreitamente ligado à matéria da qual as realidades sensíveis são constituídas. Certas realidades sensíveis da nossa Terra, ou como diz Aristóteles, do mundo, que está abaixo da Lua, estão sujeitas a toda forma de movimento, né? Ou seja, a geração e corrupção e alteração, e aumento e diminuição em movimento local, enquanto outras, as celestes, supralunares, se movem apenas segundo o lugar e em sentido circular. Isso aqui é fundamental na física de Aristóteles. Ele adere à ideia do movimento tanto na esfera celeste quanto na esfera terrestre. Só que na esfera celeste os movimentos são como que mais perfeitos, porque ele vai colocar aqui como movimentos perfeitamente circulares. Quando chega aquela ideia de epiciclos, está tudo lá na série de 3 vídeos que eu fiz a respeito da Revolução Científica. Você vai ver que virou uma febre, né? Vamos fazer epiciclo aqui e ali para explicar a física de Aristóteles e tal. Bom, enfim. Isso depende do fato de que a matéria de que são constituídas as realidades terrestres e celestes é diversa. Os corpos terrestres são constituídos de 4 elementos, que é o ar, água, terra e fogo, enquanto os corpos celestes são feitos de um quinto elemento. O quinto elemento, né? Tem um filme Quinto Elemento? Pois é o éter, suscetível apenas de movimento local e circular. Tá ok? Enquanto Platão entendia os entes matemáticos como subsistentes em si e por si,
ou seja, como realidades substanciais separadas. É contestável isso. Aristóteles os considerou como características das realidades sensíveis, separáveis com a mente. Então os números e as figuras geométricas existiriam em potência nas coisas e, portanto, têm realidade própria, mas em ato subsistem apenas em nossa mente, na abstração, por meio das operações da separação e abstração. Tá? É isso aí. O vídeo que eu fiz sobre física de Aristóteles é mais completo, dê uma olhada lá, vocês vão gostar bastante. Vamos partir para outro tema aqui, para o vídeo não ficar muito grande. Psicologia de Aristóteles. Vamos lá. A psicologia em Aristóteles é considerada para integrantes da física que estuda, na verdade, os seres físicos enquanto animados. Né? E os seres animados são tais por causa de um princípio de vida, ou seja, de uma alma. Por que aquele objeto chamado corpo se move? Porque nele existe um animus, vamos colocar assim, vamos colocar aqui, melhor dizendo, né? Uma alma. A alma é a forma. Você pode pensar, mas o corpo, a forma não é a silhueta do corpo? Não, pelo amor de Deus. No homem, a forma, do aspecto de matéria e forma, tá? Metafísica. A forma do homem é a alma, em sentido ontológico, tá? A inteléquia, que é o ato, né, e digamos assim, a perfeição de um corpo, que é a forma, a alma. Todavia, os seres vivos não têm todas as mesmas funções e, portanto, terão princípios vitais diferentes, ou seja, almas diferentes, conforme as funções específicas que lhes são próprias e o fim que cada uma tem, né, o telos. Então, os vegetais que podem apenas reproduzir-se e crescer terão alma adequada a estas suas faculdades, ou seja, alma vegetativa. Os vegetais têm alma vegetativa. Os animais, que têm também percepção do mundo e capacidade de movimento, serão igualmente dotados de alma sensitiva. Então, grava isso. Vegetais, alma vegetativa. Animais, alma sensitiva. E os homens, finalmente, têm a faculdade do raciocínio, que são providos, além de alma vegetativa e de alma sensitiva, igualmente de alma racional. Então os homens têm o aspecto principal, como a alma racional. Tá? A alma vegetativa é o princípio mais elementar da vida, ou seja, é o princípio que governa e regula as atividades biológicas, então todos têm, e ela preside a reprodução, que é o escopo de toda forma de vida finita no tempo. Com efeito, toda forma de vida, mesmo a mais elementar, faz-se para a eternidade e não para a morte. Interessante, a gente vai falar um pouco sobre o que acontece com a alma, né, em Aristóteles depois da morte, mas segura aí. A função capital da alma sensitiva é a sensação, que é no caso aí dos animais. Né? O fenômeno da sensação é explicado por Aristóteles com a questão dos veganos gostam muito de falar, né? O que é um animal senciente, o animal não senciente. Mas enfim, a questão aqui é basicamente a sensação, quer dizer, o fenômeno, a sensação é explicado por Aristóteles como um conceito de potenciato. Nosso órgão de sentido tem a capacidade, ou seja, a potência de sentir, e essa capacidade de sentir torna-se sentir em ato, quando entra em contato com um objeto sensível que tem capacidade ou potência de ser sentido. Mas o que se verifica efetivamente nesse contato, é a pergunta que ele faz aqui, que acontece que ocorre que o sentido, quer dizer, ele assimila o sensível e também a forma desse sensível. Mais complexo do que essas outras duas, que é a vegetativa e a sensitiva, é o conhecimento inteligível. Tanto que para Platão o conhecimento inteligível, a razão, supera o sensível efetivamente. Também esse tipo de conhecimento consiste na assimilação de uma forma, mas nesse caso trata-se não da forma sensível, mas da inteligível. Mais uma vez, Aristóteles, para explicar esse tipo de conhecimento, serve-se do conceito de potência e de ato. De um lado, ele distingue uma potencialidade do intelecto,
o assim chamado intelecto passivo, de conhecer as formas inteligíveis, e do outro, uma potencialidade das formas inteligíveis, que estão nas coisas a ser conhecidas. Então a tradução em ato dessa dupla potencialidade pressupõe um intelecto agente que atualiza a potencialidade do intelecto de captar a forma e fazer passar a forma contida na imagem da coisa em conceito atualmente captado e possuído. Ficou meio complicado, né? Mas basicamente esse intelecto ele é ativo e comparado para Aristóteles à luz. Porque a luz de um lado dá ao olho a faculdade de ver e do outro dá às cores a faculdade de serem vistas. Apenas esse intelecto é separado da matéria e é imortal. Essa é a questão da psicologia de Aristóteles, também é bem complexa. Deixa eu só colocar aqui de forma bem separadinha para você. Ó, vamos lá. Na descrição do livro, você tem a alma vegetativa, sensitiva e intelectiva. Guarda esses três aqui. Alma vegetativa preside a reprodução e o crescimento. É o que dá crescimento. A grama cresce, a árvore cresce, dá fruto, o filhote nasce e cresce, o homem cresce, tudo cresce. Então é vegetativo. Reprodução, crescimento. Sensitivo é a sede das sensações dos 5 sentidos. É a capacidade de sentir que se torna o ato quando entra em contato com a forma sensível das coisas. Inclusive tem um outro sexto sentido, né? Estava lendo um livro hoje sobre, ou não hoje, faz tempo já, sobre neurologia, que ele fala que existe um sexto sentido, a capacidade do cérebro, que é a capacidade espacial. Quando você tem uma digressão nessa capacidade, um problema até o neurológico nesse sentido, você perde a noção de equilíbrio e você cai com certa consciência. Por isso que pessoas mais velhas têm esse problema, caso ocorra uma danificação ali, que é a questão de caírem muito, se machucarem por causa disso, porque aquele sexto sentido espacial e de equilíbrio, Aristóteles não vai conhecer essa coisa porque isso é muito moderno. É uma compreensão, é moderna. E tem o intelectivo, tá? O intelectivo se vai separar em duas categorias, intelectivo passivo e intelectivo ativo. Está tudo no gráfico aí, vocês estão vendo? Intelectivo passivo é o intelecto do homem que tem capacidade e potência de conhecer as formas inteligíveis que estão em potência nas coisas. Então, em potência. E as outras põem em ato. Basicamente, o que está em potência é passivo e o que está em ato é ativo. Vamos agora às ciências práticas, a ética e a política. Eita, isso aqui vai dar trabalho, hein? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos fazer um resuminho básico aqui com o livro. Todas as ações humanas tendem a um fim. E isso é a realização de um bem específico, mas cada fim particular e cada bem específico estão em relação com um fim último e com um bem supremo que é a felicidade. E aí a pergunta é, o que é a felicidade? Para a maior parte dos homens é o prazer ou a riqueza. Para alguns é, ao invés, a honra e o sucesso. Mas estes presumidos bens têm todos um defeito, isso é, põe o homem em dependência daquilo de que dependem. Quer dizer, quando o homem depende de bens materiais e públicos, então ele já está dependendo e a coisa já tem um fim em si mesmo. E, portanto, a felicidade ligada a tais coisas é totalmente precária, aleatória, e vai que você perde essas coisas, você vai ser feliz. O homem, enquanto ser racional, tem como fim a realização desta sua natureza específica. E exatamente na realização dessa sua natureza racional consiste a felicidade. A felicidade, então, do homem é alcançar a sua finalidade, alcançar o telos. A felicidade do homem, na ética de Aristóteles, está vinculada à teleologia. A ética de Aristóteles é muito atual e ela é muito superior a outras éticas modernas, como, por exemplo, o utilitarismo. Ainda estou preparando um vídeo aí para a gente falar um pouco de ética e filosofia, no que se refere a prescrições da ética, por exemplo, a ética kantiana, o utilitarismo e a ética de Aristóteles, que você vai ver as diferenças e compreender melhor essa questão. Vamos ver o que tem mais aqui. No homem tem notável importância, além da razão, os apetites e os instintos ligados à alma sensível.
Tais apetites e instintos se opõem em si à razão. Então, os instintos se opõem à razão, mas podem ser regulados e dominados pela própria razão. A submissão da alma sensitiva à razão ocorre por meio das virtudes éticas, as quais não são mais que os modos pelos quais a razão instaura sua soberania sobre os instintos. É uma questão hierárquica, né? Quando você pega a psicologia de Aristóteles que a gente acabou de ver, você vai entender que a ética segue essa prescrição, esse parâmetro, colocando então uma hierarquia onde a intelecção é mais importante do que o aspecto sensível da alma, que por sua vez é mais importante do que o aspecto vegetativo, e todos têm a sua importância, obviamente. Aristóteles não nega o corpo, diferentemente de Platão, que tem uma pegada muito ascética. Em Aristóteles a coisa é diferente, ele só coloca cada coisa em seu lugar, dando prioridade, obviamente, à parte do intelecto. De fato, as virtudes éticas se traduzem em busca da justa medida, né, que ele vai colocar aquela questão da justa medida, que você vê na filosofia oriental, você vê em pensadores, por exemplo, chineses, como Confúcio. Você vê também no budismo, tem a questão do caminho do meio e tal. Aqui Aristóteles também usa essa perspectiva da justa medida entre o excesso e a carência dos impulsos e das paixões. Essa busca e aquisição da justa medida por meio da repetição se traduz em o que ele vai chamar de hábito. Mas isso não tem nada a ver com David Hume, calma. O hábito, na verdade, constitui a personalidade moral do indivíduo. Quando você torna a prescrição justa em hábito, aquilo vai fazer parte de você, vai trazer a sua personalidade. Corporificar, melhor dizendo, seria uma palavra melhor. Aristóteles teoriza desse modo a máxima grega, que diz nada em demasia. Nem para mais, nem para menos, mas a justa medida. Ok? Ao lado dessas virtudes éticas que estão ligadas à vida prática, existem virtudes que são as assim chamadas virtudes dianéticas, ok? Que dirigem o homem para o conhecimento de verdades imutáveis e para o sumo bem, o bem supremo, tanto para aplicá-lo à vida concreta e então se tem a sabedoria, quanto também para fim puramente contemplativo e então se tem a sapiência. Justamente na contemplação, propriamente, das realidades que estão acima do homem, consiste a felicidade suprema e a tangência do homem com o divino. Quer dizer, o caminho do homem é até a substância, o caminho do homem é até o ser, propriamente, e a causa última. Então, o telos do homem, para esse homem ser feliz, ele tem que se direcionar ao telos. E quem que é? Qual é esse telos? Qual é essa finalidade do homem em termos de causa última? É Deus, é o motor imóvel, diria Aristóteles. Embora em Aristóteles o motor imóvel não é um Deus como é o Deus judaico-cristão, que tem uma relação pessoal com o seu povo. Em Aristóteles não tem isso, mas ele coloca essa finalidade em termos teológicos propriamente e teleológicos também. Essa é uma doutrina que leva a extremas consequências, uma das conotações essenciais da própria espiritualidade, né, dos gregos. Aristóteles apresenta também análises detalhadas sobre a psicologia do ato moral, distinguindo três questões básicas. Tá? Primeiro é a deliberação, segundo é a escolha e terceiro é a volição. Então, deliberação é o encontro dos meios que tornam possível a atuação de determinados fins. Ok? A escolha, que é a decisão a tomar sobre os meios, ou seja, sobre quais meios se deve usar e sobre a sua colocação em ato. E, finalmente, a volição, que é a escolha dos próprios fins, da qual depende propriamente a bondade ou a maldade do homem, conforme ele escolha os verdadeiros bens e os bens aparentes para fazê-los, né? Inclusive, entra aqui a polêmica, Aristóteles versus Platão versus Sócrates, né? Porque entre esses três haverá um dilema, vamos colocar Platão e Aristóteles só, haverá um dilema aqui, em termos éticos. Porque para Platão, se o homem conhece o bem, ele irá inevitavelmente praticá-lo. E para Aristóteles, para se praticar o bem, não basta conhecê-lo, você precisa usar a sua volição, meu velho, para praticá-lo. E aí vem uma disputa entre os dois.
Bom, Aristóteles ele considera o homem não só como um animal racional, mas também como um animal político, o famoso animal político, né, do Aristóteles. Quer dizer, ele vai falar aqui, né, um ser vivo não político pode ser apenas um animal ou então um Deus. Quer dizer, Deus não vai ser um animal político. Um animal que já é inferior ao homem também não. O homem em si é um animal político, é da sua natureza. Tomás de Aquino vai seguir, Agostinho Tomás de Aquino principalmente vai seguir essa perspectiva aristotélica. Por homem político, Aristóteles entende não todos os homens sem distinção, mas ligado ao estado político-social da sua época. Aquele que goza plenamente dos direitos políticos e exerce em parte maior ou menor a administração da cidade. Tá? Por conseguinte, os colonos que não gozam de tais privilégios e os operários e camponeses não são considerados homens cidadãos propriamente ditos. Os escravos que não gozam de qualquer direito, em certo sentido, não são considerados homens propriamente ditos, mas apenas instrumentos animados. Daí o motivo pelo qual os caras do anarcocapitalismo chamaram Aristóteles de fascista. Bom, não vamos cometer muitos anacronismos aí. É a época dele, né? Embora alguns pensadores da época de Aristóteles discordassem dessa perspectiva. Bom, Aristóteles ele formula, ninguém é perfeito, né? Se ele está errado, então acabou. Aristóteles formula um esquema orgânico das várias formas de constituições do Estado, fundando-se sobre 2 pontos chaves. Primeiro, a figura de quem exerce o poder, se é um só, poucos ou muitos. Segundo, o modo com o qual se exerce o poder e o leva a efeito em função do bem comum ou do interesse privado. Dessa forma, podem ser obtidas, combinando as duas perspectivas, as seguintes formas de governo. Você tem a monarquia, a aristocracia e a polítia. Polítia é uma democracia ordenada pela lei, onde a lei é, digamos assim, a soberania. Quando quem comanda age de melhor forma, quando um só comanda, ocorre a tirania, com a aristocracia a oligarquia, e da democracia a demagogia. Tá? Quando quem exerce o poder é movido por interesses privados e não pelo bem comum. Então, deixa eu só voltar aqui para outra página, onde a gente vai tratar um pouco mais sobre a questão da política, que eu acho fundamental. Eu tenho uma gravação sobre ética, depois eu posso jogar aí no canal para vocês assistirem também, ouvirem. Né? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Ó. Vamos usar aí para essa parte do Estado e suas formas que eu julgo muito interessante para este vídeo. O Estado pode ter diferentes formas, ou seja, diferentes constituições. A Constituição é a estrutura que dá ordem à cidade, estabelecendo o funcionamento de todos os cargos, sobretudo da autoridade soberana. Então, os poderes podem ser exercidos por um homem só, por poucos homens ou pela maior parte. Então são possíveis 3 formas, basicamente, como a gente já falou, de governo que ele vai considerar legítimo. Monarquia, aristocracia, política e sua corrupção, tirania, oligarquia e demagogia. E democracia, que é basicamente ele vai colocar como demagogia, mas no termo que ele utiliza, democracia, em vista da corrupção da politia. Né? Aristóteles entende por democracia um governo que, desleixando o bem comum, visa a favorecer de maneira indébita os interesses dos mais pobres e, portanto, entende democracia no sentido de demagogia. Tá? Ele precisa que o erro em que recai essa forma de governo, ele coloca, né, que o erro que recai essa forma de governo demagógico consiste em considerar que, como todos são iguais na liberdade, todos também podem e devem ser iguais em todo o resto. Isso não é um fato. Aristóteles afirma que, em abstrato, são melhores as primeiras 2 formas de governo, que é a monarquia e a aristocracia. Mas, realisticamente, considera que, no concreto, né, de forma concreta, dado que os homens são como são, a forma melhor acaba sendo a politia, que é substancialmente uma constituição que valoriza o segmento médio.
A politia é praticamente caminho intermediário entre a oligarquia e a democracia, ou, se assim se preferir, uma democracia temperada pela oligarquia, assumindo-se os méritos e evitando-lhe os defeitos. Aí você tem, por exemplo, o aspecto de uma democracia direta, né? Indireta, aliás, desculpe, que é a dos representantes. E aí você entra na crítica do que eu enfatizei aqui do Aristóteles fascista. Ele vai falar aqui, qual que é o estado ideal em Aristóteles? Vamos lá. Como o fim do estado é moral, que a questão da ética está sendo trabalhada muito próxima, muito vinculada. Para você entender a questão da política de Aristóteles, é necessário ter a compreensão básica da ética de Aristóteles. Tá? Como o fim do estado é moral, é evidente que aquilo a que ele deve visar é o incremento dos bens da alma, ou seja, o incremento da virtude. Aristóteles escreve, né, podemos dizer que feliz e florescente é a cidade virtuosa. Né? E é impossível que tenha êxitos felizes quem não cumpre boas ações, e nenhuma boa ação, nem de um indivíduo, nem de uma cidade, pode realizar-se sem virtude e bom senso. Isso parte primeiro do indivíduo para chegar na cidade, ou na sociedade propriamente. O valor, a justiça e o bom senso de uma cidade têm a mesma potência, a questão de potência, que forma cuja presença em um cidadão privado faz com que ele seja considerado justo, ajuizado e sábio. Assim, reafirma-se o grande princípio platônico, aí ele vai afirmar aqui um aspecto platônico, obviamente não vai separar de tudo de Platão, da correspondência entre o Estado e a alma do cidadão. Você lembra que a política em Platão era isso? Também. Para Aristóteles, a cidade perfeita deveria ser a medida do homem, nem demais populosa, nem muito pouco. Então tem que ter a questão da população de uma cidade também, Aristóteles leva muito em consideração. Nem muito, nem pouco. Também o território deveria ter características análogas, grande o bastante para satisfazer as necessidades sem produzir o supérfluo. As qualidades que os cidadãos deveriam ter são as características próprias dos gregos, um caminho intermédio, ou melhor, uma síntese das características dos povos nórdicos e dos povos orientais. Os cidadãos que, como sabemos, são aqueles que governam diretamente, serão guerreiros quando jovens, depois conselheiros, e quando velhos, sacerdotes. Tem um caminho, uma progressão dada a sua idade, papel social. Desse modo serão, digamos, adequadamente desfrutados na justa medida a força que há nos jovens e o bom senso que há nos velhos. Por fim, como a felicidade da cidade depende da felicidade dos cidadãos singulares, seria necessário tornar cada cidadão o mais possível virtuoso mediante adequada educação. E aí ele dá valor na educação, na disciplina, no hábito, em termos éticos, para tornar na ética, ou seja, na ciência prática, algo fundamental. Aristóteles vai falar também da guerra e da paz. Viver em paz e fazer as coisas belas, que é a contemplação, é o ideal supremo que deve visar o Estado, para o indivíduo. Só que Aristóteles diz que é preciso fazer guerra, apenas, às vezes, claro, quando tendo uma finalidade que busque a paz. Às vezes é necessária a guerra, porque você está sendo atacado, mas você sempre tem em vista a paz. E trabalhar para poder libertar-se das necessidades do trabalho e fazer as coisas necessárias e úteis para poder ganhar o livre repouso e, enfim, fazer as coisas belas. A ideia de Aristóteles é sempre buscar, pela contemplação, a ociosidade em Aristóteles é a contemplação. Você trabalha, mas na medida que você conseguir alcançar um status de liberdade, você passa então a contemplar. Basicamente seria isso. Você tem aqui até o gráfico, né? Em termos de alma, você, como eu já disse, vegetativa, sensitiva e intelectiva. Aí você tem, no que se refere a sensitiva, a ligação para virtudes éticas, permitem a vitória da razão sobre os impulsos, busca a justa medida entre os dois excessos,
Por exemplo, a coragem é a via intermédia entre o covardia e a temeridade. Manifestam como hábitos e fixam o fim do ato moral. E no que se refere à intelectiva, você tem as virtudes dianéticas. Então, virtudes éticas é relativo à alma sensitiva. Virtudes dianéticas é relativo à alma intelectiva. Das virtudes dianéticas, você tem 2 itens: sabedoria e sapiência. A sabedoria lida com aquele que dirige a vida moral do homem, dirige-se a coisas sensíveis, fixa os meios para realizar o ato moral, e a sapiência consiste na contemplação das realidades suprassensíveis, representa o sumo bem para o homem, e isso é a máxima felicidade. A sabedoria tem a ver com o governo, tem a ver com a política, e a sapiência tem a ver com a libertação do trabalho para a contemplação e para a busca da finalidade última do homem, que é contemplar a beleza última, a causa final, que é o próprio motor imóvel, quer dizer, Deus, para a sua suprema felicidade. Tá? Isso é Aristóteles, efetivamente. Bom, gente, eu vou terminar agora o vídeo. Depois a gente vai falar da lógica de Aristóteles em outro. Vou deixar para outro, porque senão vai ficar muito grande aqui. E tem muita coisa para falar sobre lógica, que é um assunto que eu também gostaria de tratar, não só lógica, mas também da questão da ciência, do conhecimento retórico e poético. Então a gente vai tratar no próximo vídeo sobre Aristóteles, dessas outras questões que também são fundamentais. Grande abraço a todos aí e até próximos vídeos. Tchau.